Eu tive síndrome do pânico, tive depressão, tive estafa no trabalho, que virou doença a ponto de eu ter que me desvincular um pouco do meu trabalho. Tudo tem solução. Não morri em nada disso. Em nada disso. Sabe o que me ajudou na síndrome do pânico? Porque eu acho que a estafa e a depressão ainda foi menos pior do que a síndrome do pânico. Que eu não sei, ela desencadeou a partir do momento que o meu irmão faleceu. E aí começou com a depressão e depois foi evoluindo para a síndrome do pânico. Ponto de eu estar desnorteada até com o passar de um carro na rua, de não conseguir ir pra rua, de dentro de casa. E depois eu posso falar mais profundo sobre isso, sabe? Do nervoso, do não querer sair de casa, do ter medo de tudo indiretamente, sem saber o que vai acontecer. Bom, meu cérebro ele não funcionava perfeitamente. Ele não conseguia raciocinar o que ele tinha para raciocinar de real, sabe? A atividade física foi uma das coisas que me ajudou muito, 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 muito. Colocar um tênis e correr. Sair correndo. Mas para isso eu tinha que estar alimentada. E eu não estava alimentada. E nem sempre eu conseguia correr tanto. Mas o pouco que eu corria já me ajudava muito, sabe? Eu tinha medo de tudo, tá? Medo de tudo. Eu via coisas à minha volta que nem existia, até atravessando a rua. Eu tive que criar uma força do qual eu não tinha. Que isso foi criada com a espiritualidade. Eu tive que orar muito, eu botei muito meu joelho no chão para orar, para ter coragem de colocar um tênis. Eu, uma pessoa que sempre fez esporte, que sempre pratiquei atividade física, para colocar um tênis para correr um pouco, até suar, para ver se eu conseguia dormir, sem os medicamentos. Algumas vezes funcionava, às vezes não, às vezes eu conseguia, às vezes não. Outra coisa, me desvinculei muito de tudo que eu via na TV. Eu não queria ver televisão, eu não podia ver televisão, porque se eu visse qualquer reportagem, qualquer coisa, me deixava muito pior, muito mexida, me comovia, eu passava mal. E aí a primeira coisa que eu fiz foi desligar a televisão ou só ver programa de comédia, coisas que me faziam rir, mesmo que não tivesse graça, mas não podia ter nenhum tipo de negatividade ali envolvida. Até em falar nisso agora eu não estou me sentindo muito bem. Mas é importante falar. Eu também botava muito som para mim poder ouvir. Som de músicas animadas. Apesar do meu coração querer só música melancólica, eu colocava som de músicas animadas. Às vezes até me irritava. Eu não conseguia ouvir o som. Eu baixava o som, mas eu deixava no som de músicas animadas. Ou eu chorava muito ouvindo aquelas músicas evangélicas, sabe? Que tudo toca o coração. Tipo, meio que eu ficava entre a cruz e a espada. Eu ouvia muito isso. E por quê? Porque as pessoas à minha volta às vezes falavam besteira. Falava que isso era frescura. Às vezes comentava alguma coisa. Conversava uma conversa que eu não queria ouvir. Então, para todo lugar que eu ia, eu tinha que ir com o meu fone de ouvido, tá? E eu ia acompanhada com alguém, na maioria das vezes. Porque eu não podia ir sozinha. E aí, quando eu não queria ouvir o assunto, eu colocava o fone de ouvido. O fone de ouvido. A religião, a atividade física, a concentração em mim mesma, o querer e saber que eu não vou ficar ali por muito tempo. Eu tinha a obrigação de querer sair daquilo. Mas os medicamentos eu tomava. Porque o medicamento é como se fosse uma muleta. Sabe, eu tenho uma muleta e aí eu preciso delas para poder andar. Um comprimidinho me fazia melhorar o dia inteiro. Muitas vezes eu lutei contra esse comprimido. Eu não queria tomar, mas quando eu não tomava eu ficava muito mal. Então eu tive que fazer desmame, ir parando aos poucos. O tratamento com psicólogo, psiquiatra, que eu fui poucas vezes, vou ser muito sincera contigo. Porque me fazia mal estar naquele ambiente, conversar com aquelas pessoas. Eu sabia que dentro de mim não tinha aquilo dentro de mim. Eu tentei fazer o tratamento ao máximo, erradamente, sozinha, mas eu precisava de profissional para poder tomar medicamentos. E eu te digo, essa história é muito mais longa do que vocês possam imaginar. Aqui é difícil de contar tudo. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu conto mais a fundo. Mas tudo
tudo passa. Hoje em dia, eu faço ao máximo para não cair novamente, porque eu sei dos meus gatilhos e eu prefiro colocar para fora o que eu tô sentindo, fazer qualquer coisa, não ficar fixada naquele assunto, naquele problema, do que ir acumulando e depois poder acabar caindo numa depressão, numa síndrome. Então, eu já sei dos meus gatilhos e eu fujo deles. Eu não quero saber se é pai, se é mãe, se é filho, se é ente querido, quem for. Eu tento me proteger. Tá mal, tá ruim pra mim, eu caio fora daquilo ali, porque aquilo ali pode me causar um grande problema futuro, pode ficar remoendo na minha cabeça. Então, sim é sim, não é não, tchau é tchau. Não dá, não posso, não quero, não vou. Tem que aprender a usar o não positivamente na sua vida, porque senão você pode ativar gatilhos e a mente, ela é algo que ela pode te levantar ou ela pode te rebaixar. Você pode se destruir, se destruir com a sua mente. E hoje em dia eu sou mãe, não é isso que eu quero pra minha vida, então eu não aceito mais isso pra minha vida, eu não quero mais isso. Eu acho que eu tenho ajudado um pouquinho aqui com as minhas conversas com vocês, eu sei que ficou longo, mas é uma conversa que não foi jogada no lixo. Espero ter ajudado em alguma